Dando apenas continuidade às nossas pregações no livro de Atos, o tema da minha mensagem hoje é Paulo, um novo convertido. Comecei falando na última semana sobre a conversão de Paulo e Saulo, né? Saulo é só o nome grego e o nome romano, então é a mesma pessoa. A gente vê essa diferença aí, mas vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 10. Vamos ler até o versículo 19, por favor. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou. Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou. Aqui é a ordem, né? Repare. Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu, numa visão, um homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vá, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Verso 18. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos e estavam em Damasco. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Na última mensagem, eu comecei falando sobre a conversão de Saulo, que é, de fato, óbvio, uma das conversões centrais do cristianismo. Através dele, veremos, pelo menos a partir do capítulo 9 em diante, a igreja toma um outro rumo. Saulo, ele é, sem sombra de dúvida, a segunda pessoa mais influente do Ocidente, ficando apenas atrás de Jesus Cristo. Então, a conversão dele foi muito importante. E na última mensagem eu falei justamente sobre isso, né? O como ele perseguia a igreja. Ele entrava nas sinagogas, nos locais de reunião, arrastava as pessoas para levarem-nas para serem julgadas, presas, quiçá mortas. Ele tinha de fato sangue no olho, detestava o cristianismo, acreditava que o cristianismo era uma seita e Jesus Cristo era o seu falso profeta maior. Então, por conta disso, ele perseguia a igreja. E aqui nós vemos que o Senhor aparece a Ananias numa visão, a esse homem, e é importante você saber quem é este Ananias aqui. Não tem nada a ver com o marido de Safira, que aquele lá morreu, os irmãos se lembram, né? Põe ali, acho que eu coloquei, por favor. Atos capítulo 22, verso 12, também fala a respeito do mesmo Ananias. Quem era Ananias? Um homem piedoso, segundo a lei, ou seja, segundo a lei de Moisés, um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ananias era alguém piedoso segundo a lei. Por que segundo a lei? Pastor, mas o Novo Testamento já não é a era da graça. Mas os judeus que de fato viviam naquela época ali, eles ainda tinham muitos resquícios do judaísmo e praticavam muitas coisas do judaísmo. Porque, segundo eles ali, para você ser um bom cristão, pelo menos é o entendimento que eles tinham, você não precisava ser um mau judeu. Tanto é que nós vemos Ananias sendo piedoso segundo a lei, nós vemos que Pedro cumpria alguns fundamentos da lei ainda, nós vemos Paulo, vai dizer aqui mais adiante que ele faz um voto, raspa a cabeça, e seguia alguns ritos da lei também, só que de fato, no ano 70, quando o templo é destruído, e então cessa de uma vez por todas os sacrifícios e a ordem levítica, e então já não há mais aquele resquício da lei. Mas veja que no versículo 10, vai dizer que Deus apareceu a Ananias numa visão. Semana passada eu disse que Deus apareceu a Paulo numa revelação. E eu falei que há uma diferença primordial disso. Visão é apenas uma coisa entre a pessoa e Deus. Tanto é que se você falar, pastor, eu tive uma visão, eu não tenho como eu desconfiar. Acreditar, nem desacreditar, é uma coisa particular. Com Paulo, como eu expliquei na última mensagem, foi algo totalmente peculiar. Para ele foi Cristo ressurreto na frente dele, aparecendo. Porque aquilo tinha muito a ver com o seu chamado apostólico. Ver a Jesus Cristo. Esta, aliás, é uma das características de um apóstolo de verdade. Ele diz assim: não sou eu apóstolo, não vi a Jesus Cristo. É por isso que esses apóstolos que você vê hoje aí, é tudo falso. Pergunte a eles: qual de vocês
viu a Cristo ressurreto? Paulo viu. E ele disse que ele foi o último, como um nascido fora de tempo. Eu tinha um pastor amigo meu, ele foi promovido a apóstolo. E eu mandei mensagem para ele, falei, pastor, o que é isso aí? Agora é apóstolo? Não cai nessa ladainha não, continua aqui, né, o nosso serviço. Apenas de mero pedreiro na obra de Deus. Ele me bloqueou. Não quis mais falar comigo. Tá certo que eu dei uma brincadinha também, né? Eu falei, não, o senhor está conservado para 2000 anos, hein? Acho que foi por isso, né? Mas veja, essa é uma das características de um apóstolo. Ver a Jesus Cristo ressurreto. Ananias, todavia, foi diferente, né? Ele teve uma visão. E devido a essa aparição que teve para Paulo na última mensagem, lembra? Paulo fica cego. E ali não tinha nada a ver com a vista ofuscada, como a gente fica no trânsito, diante de um farol alto, ali na nossa vista. Não, Paulo ficou de fato cego. E ele necessitava de um milagre para que ele pudesse enxergar. E é o que de fato nós vemos aqui. Eu quero passar 3 princípios então aqui essa noite a respeito deste texto. Primeiro é o seguinte. Primeiro, o sinal de alguém convertido. Oração. Oração. O que Deus usou para convencer Ananias que Saulo, perseguidor da igreja, de fato havia se convertido. Não era mais aquele monstro. Olha o final do versículo 11. O que vai dizer? Atos 9, 11. Saulo de Tarso, ele está orando agora. Orando. Esta, de fato, é a primeira coisa que um cristão deve fazer. Este é um princípio basilar no cristianismo. Orar. Veja, quando um bebê saudável nasce, o que se espera é que ele nasça e chore. Bebezinho chorou ali, hoje não sei nem se pode mais dar tapinha, né? Daqui a pouco já entra alguma lei que não pode bater. O médico é preso, né? Você dá um tapinha lá, a criança chorou, ufa, está bem. Se um ser humano ao nascer, o sinal que ele está saudável é que ele chora, o cristão, o sinal que ele é saudável, convertido de fato, é que ele ora. Ele necessita orar. Oração é primordial, é fundamental na caminhada cristã. É como se fosse a proteína diária que o nosso corpo precisa para se manter equilibrado. Só que muitos caem porque eles negligenciam este princípio elementar. Não precisa orar todo dia. Você precisa. Como dizia o pastor Augusto Codemos, né? Oração é para os fracos, por isso eu oro. E é assim que nós precisamos. Oração é algo fundamental. Todavia há cristãos com anos de igreja que não oram, ou que têm muita dificuldade em orar. Se você tem alguma dificuldade, eu entendo, porque nem sempre é algo prazeroso. Toda vez que eu oro, eu choro, eu me derreto. É nada, não é assim não. Hoje mesmo, né? Estava lá, meu filho, não vou falar quem é. Se entregou, né? Oh, Deus do céu. Eu não ia falar qual deles era, né? Tá lá, acordei, vamos orar. Eu vou passar o café, eu volto, cadê? Já era. Dormiu. Nem sempre é algo prazeroso. Por vezes, nós temos uma luta interna em nossa mente para a gente continuar focado na oração, porque a mente, um monte de coisa passando. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, na hora do almoço, tem que buscar o fulano, depois tem que pegar o remédio, é um monte de coisa. Então, há uma luta de fato. Nem sempre é uma maravilha, mas é necessário que sejamos disciplinados. A oração é primordial. A nossa oração, ela não é, todavia, para mudar a Deus, mas neste processo de orar, quem é transformado somos nós. Quem é quebrantado somos nós. Por isso nós devemos constantemente orar, porque é na oração que nós somos fortalecidos, transformados. Nós temos motivos de sobra para orar, ainda que a sua semana tenha sido terrível até aqui. Tudo tenha dado errado. Você tem motivos de sobra para agradecer. Agradecer. Devemos ser gratos a Deus. Quantas bênçãos imerecidas nós não temos. Quantas pessoas boas não temos ao nosso redor. Quantas coisas Deus não nos faz e por vezes somos ingratos. Reparamos só naquilo que dá errado, só naquilo que não funciona. E ficamos por vezes bravos com Deus. Não, devemos ser gratos, devemos orar quando vamos tomar
decisões. Isso aqui é fundamental. Você precisa orar. Orar em relação ao seu trabalho, sua profissão, aquisição de algum bem, fazer algum negócio, algum investimento. Aí você não ora a respeito de nenhuma dessas coisas. Sua vida começa a ficar ruim, você começa a causar problemas para si mesmo, e começa a colocar a culpa em Deus. Ora, mas você fez as coisas segundo a sua vontade, segundo a sua mente, segundo o seu bel prazer, e Deus que é o culpado. Orar é o antídoto contra o desânimo. Ai, pastor, estou desanimado. Ore, busque a Deus. O que nos leva ao desânimo não é a oração, mas é a falta dela. Como diz Provérbios, né? Se o empobrecimento vem através da preguiça, a nossa vida espiritual, ela definha também pela preguiça de orar, pela falta de oração. Sem oração não há poder para que nós possamos enfrentar as nossas lutas diárias, que todos nós temos, cada um ali, né, na sua caixinha, mas todos nós temos as nossas lutas diárias. Portanto, a oração é fundamental para nos fortalecer diante das dificuldades. Sem oração nós perdemos a conexão com Deus, perdemos o privilégio de falar para Deus. Pastor, mas Deus sabe de tudo que eu preciso. Sim, mas você precisa pedir, porque neste meio do caminho, quem é transformado somos eu e você. Orar é essencial. Ore, não apenas ore, persevere. Você sabia que nós nos livraríamos de muitos dos problemas que acontecem em nossa vida se antes de tomar decisões nós orássemos, buscássemos a Deus, perguntássemos: Senhor, qual é a tua vontade? O problema é que você não quer saber a vontade de Deus. Você quer que Deus apenas reafirme aquilo que você quer. Na sua oração você quer ouvir um eco da sua própria voz. Eu sei que é difícil, né, chegar diante de Deus com o coração vazio em termos de prioridade, porque todos nós temos um certo preconceito não no sentido negativo, mas de ter um conceito pré-formado a respeito das coisas. E na maioria das vezes é assim. Talvez seja por este motivo que uma das orações mais difíceis seja: que seja feita a tua vontade e não a minha. Pois na maioria das vezes nós não queremos. Queremos que seja feita a nossa vontade e não a do Senhor. O Evangelho de Lucas, que eu já preguei ele inteirinho aqui, 2 anos e meio quase, ele é o evangelho que mais fala da vida de oração de Jesus Cristo. Tudo que Jesus vai fazer, você vê ele orando antes. Gente, veja, estamos falando de Cristo. Tudo que ele vai fazer, ele ora. Aí você vai tomar alguma decisão e analisa o mercado. O coach disse isso. Não que você não deva analisar o mercado, claro, isso faz parte. Orar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo vai escolher os seus discípulos, ele ora a noite inteira. Já fez isso alguma vez? Noite inteira orando? Provavelmente não, né? Jesus passa a noite inteira orando para escolher os 12 e tinha um Judas no meio. Oh Deus, e nós, se não orarmos? Talvez escolhemos ali 11 Judas e um que salva, e olha lá, né? Oração é essencial na minha e na sua vida. Você precisa orar antes de tomar decisões. Você precisa orar antes de escolher quem que você vai casar. Daí está lá o jovem adolescente aí que quer casar. O rapaz está preocupado com o corpo da menina. Cinturinha fininha. A menina olha, gelzinho no cabelo, bíceps marombado, whey protein, creatina na veia. É esse. Esquece de olhar para o principal, para o caráter, para o temor a Deus. Orar é fundamental. A oração é uma arma poderosíssima. É por isso que nós vemos aqui, Saulo estava orando. Ananias ora e Saulo é curado, passa a enxergar. Olha o milagre que aconteceu devido à oração. Ele ora e é cheio do Espírito Santo. E é isso que a Escritura vai nos ordenar constantemente. Está precisando de algo? Busque a Deus em oração, clame. Estou desempregado, ore. Esses dias no PG aconteceu uma oração tanto quanto anormal, porque nós sempre terminamos ali e, né, alguém deu algum pedido de oração, a gente ora junto. Daí a irmã, pastor, eu queria orar para ficar desempregada. Eu, o quê? Como assim? Sim, eu quero ser do lar, cuidar da casa, e meu marido vai trabalhar. Quero cuidar da família. Falei, gente, que bênção. E ficou desempregada. Graças a Deus deu certo, o patrão lá mandou ela embora. Mas veja a importância de orar.
para fazer aquilo que é a vontade de Deus, e eu tenho certeza, né? A mulher é muito mais feliz ali no seio familiar, muito mais. Então, orar é fundamental. Se você está sem esperança, necessitar de alguma coisa, você deve orar. Ora, mas ore de atormentar mesmo. Com o filho da gente não é assim que funciona? Eles atormentam a gente pedindo as coisas. Às vezes, eles nos vencem no cansaço. Ah, vai, pega isso aqui logo. De tanto que fala na nossa cabeça. Esses dias eu estava fazendo umas visitas, e o irmão da oficina falando assim, pastor, está difícil esse mês aqui. Tem carro nenhum. E eu estava fazendo uma visita perto, né? Já passei na oficina lá e literalmente sem nada. Falei, não, irmão, vamos orar aqui. Pegamos ali ele, o pai dele. Oramos aquilo que a Escritura diz. Para que Deus pudesse prover serviço. Não, Senhor, não queremos dinheiro jogado do céu, não. Serviço para que o irmão possa trabalhar de forma honesta e sustentar a sua casa, que é o que o Senhor ordena. Aí está lá. Hoje mandou um áudio para mim. Pastor, tem tanto carro aqui que eu tive que emprestar estacionamento da borracharia para ficar um carro lá. E que bênção. Porque orar. Não é isso que a Escritura diz? Não tendes nada porque não pedis. É isso que Tiago vai dizer. Então, meu irmão, se você necessita de algo, ore. Meu filho, o terceiro, toda vez ele está orando lá, né? Às vezes eu confundo, que é muito, né? Igual hoje, eu estava ensinando para ele Gênesis, daí, falando lá para ele, está vendo? A ordem era multiplicar, ter filho. Daí, começa aquelas perguntas de criança, né? E pai, mas como que nascia o filho da mulher se não tinha médico? Eita, nós. E vai eu mostrar para ele como que é um parto natural, só que em animal, né? Você é umas vacas, para eu mostrar a mulher, né? Você é umas vacas, para ela... Credo! É assim. Daí estou lá, agora, vamos orar. Meu filho, você tem que orar para a igreja crescer. Ele, pai, mas não tem como, é de parede não cresce. Oi, Jesus, não. Criança é cada uma, né? Não vai crescer gente para a igreja, você tem que explicar tudo, né? Tudo muito literal. E ele ora. Daí toda vez eu vi ele orando, eu falo, ora alto, eu quero ouvir que ele está orando, porque eu não sei o que ele está pedindo, né? Se pedir errado, eu falo, Senhor, isso aqui o Senhor não ouve, não. Ele está lá, Senhor, abençoa meu pai, abençoa a igreja, abençoa a família. Senhor, dá um carro 7 lugares para a gente não aguenta mais, está apertado. Eu falei, é assim que funciona. Oração. Então, se você necessita de algo, ore, clame, busque, rogue, invoque a Deus, como diz a Escritura. Se Ele vai fazer segundo aquilo que nós oramos ou não, aí entra na soberania divina, mas o que cabe a mim e a você é pedir, orar e clamar. Segundo princípio, Deus usa os improváveis em sua obra. Versículo 10, ele começa assim: havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Lembra, Deus dá uma visão para Paulo, vai para tal lugar, e Deus dá uma visão para Paulo, né? Vai vir um homem assim, e dá uma visão para Ananias, vai a tal lugar que vai ter um homem assim, literalmente para confirmar ali. E se Deus aparece a você, se coloque no lugar de Ananias. Imagina, Deus aparece para você e diz assim, Robson, vá lá na Praça da Cascata e fale com fulano, que está de óculos escuros assim, assim assado. Gente, se Deus fala com você assim, você vai ter medo de fazer aquilo que Deus apareceu para você numa visão e falou com você. Ninguém tem medo. Não, calma aí, Deus falou, não tem como dar errado, né? Porque de fato é isso que acontece. Só que a Escritura vai dizer que Ananias, ele questiona Deus. Senhor, certeza? Sei não, hein? Sei não. Olha o que vai dizer no versículo 13 e 14. Ele fica receoso. Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Aí o Senhor tem que falar de novo para ele, né? Vai lá que eu estou mandando. E o questionamento de Ananias aqui, olha, é até plausível. Pastor, ele é incrédulo. Não é, talvez eu e você no lugar dele faríamos a mesma coisa. Você imagina, esse homem aí está perseguindo um monte de cristão, arrancando lá das igrejas, da sinagoga, levando para ser julgado, preso, morto. Aí Deus fala para você, vai lá e fala com ele. E aí parecia Moisés aqui dando desculpa, né? Senhor, sei não. Ou parecia Gideão. Lembra de Gideão, as desculpas que ele dá para Deus? Deus fala, Gideão, vai batalhar. Senhor, minha família é tão pequena.
E não só a minha família é tão pequena, eu sou o menor da minha família, Senhor. Tem certeza que sou eu? É mais ou menos aqui o que Ananias está fazendo. Então ele não é incrédulo. Olha o que ele vai dizer: ouvi de muitos têm dito os males que esse homem tem feito. Muitas pessoas. Versículo 14, olha, ele tem prendido todos que invocam o teu nome. E Ananias era do grupo de risco. Saulo podia estar fingindo, claro que podia. Chega lá, prende ele e já era. Imagina se fosse assim. Deus vem falar para você: fulano, eu quero que você vá evangelizar o disciplina do bairro ali. Sabe quem que é o disciplina? Vou explicar para você. É o chefe do bairro, da boca. É o disciplina. Vai lá e evangeliza o fulano. Você vai? Vai no bairro mais pesado aqui de Pindamonhangaba. Não dá para falar, né? Porque sai na rádio, ela fica brava comigo, né? Mas vai num bairro bem ruim aqui. Vai lá, evangeliza o chefe da boca. Um Fernandinho Beiramar da vida. Marcola. Você duvida. É por isso que não dá para acusá-lo disso daí. Só que, olha como que Deus ele é soberano. Mesmo com toda essa dificuldade, nós vemos que Deus, em sua soberania, Ele escolhe e usa pessoas totalmente improváveis. Improváveis. Assim como usou aquela serva de Naamã, não tem nem o nome da mulher, para indicar o caminho do profeta para ele ser curado. Só na glória a gente vai saber o nome dessa empregada aí. Não tem nem nome. Tem nem nome. Aqui diz a Escritura que usa certo homem chamado Ananias para consagrar o maior de todos os apóstolos. Alguém que a princípio não é ninguém, só tinha um bom testemunho das pessoas ali. Um bom judeu é usado para orar para o maior dos apóstolos. Agora, se Deus usou Ananias, por que eu e você também não podemos orar para que Deus use-nos? Oh Deus, hoje em dia o que falta de fato são pessoas dispostas a fazer este trabalho, de orar, de evangelizar, de convidar as pessoas para vir à igreja. Ainda que não apareçamos, mas você já pensou que talvez uma pessoa que você traga pode se transformar num instrumento que muitas outras vidas vão se converter através dela? Minha esposa sempre fala, né? Eu nunca levei ninguém para a igreja, só você. E tá bom. E graças a Deus, através da minha vida, nesses 20 anos aí, muitas outras pessoas ouviram o evangelho e tiveram a vida transformada. E é assim que eu e você devemos fazer. Não perca a oportunidade. Toda quarta, todo domingo, fica aquele negócio na cabeça assim: quem que eu posso levar, quem que eu posso levar, quem que eu posso levar? Quem? Faz igual o Sérgio aqui, arrasta os amigos. Você nem se queria, né, Sérgio? Sei que você trouxe, né? Arrasta. É assim que funciona. Porque pessoas assim, de fato, querem o bem do seu próximo. E terceiro e último para encerrar. Terceiro princípio, os planos de Deus para Paulo, versículo 15, acompanhe comigo, por favor. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Aqui o que está acontecendo é que Paulo ele entra naquele plano divino de Atos capítulo 1, versículo 8, que eu preguei lá no começo. Lembra quando Jesus diz assim: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E então vocês irão levar a mensagem do Evangelho. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Nesta hora. Primeiro aqui perto, depois um pouco mais longe, Judeia, Samaria, onde já tinham os judeus, meio mais ou menos, e confins da terra, de fato, os gentios. Paulo aqui está mostrando que o plano de Deus está se concretizando, e ele está fazendo parte deste plano. Tanto é que no versículo 16 vai dizer assim, daí tem os poréns da vida, né? Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. E o histórico de sofrimento de Paulo nós sabemos, não é nada leve. Eu não sei por que Deus disse isso a Paulo, né? Porque importa que ele veja, né, que ele sofra pelo meu nome, como ele diz aqui no versículo 16, pois é necessário que ele mostre que é necessário sofrer pelo meu nome, mas poderíamos aí sintetizar basicamente em dois princípios. Primeiro, porque Deus queria que Paulo colhesse todo o mal que ele fez para a igreja. Sim, todo pecado é consequência, até na vida do cristão. Não pense que por sermos filhos de Deus, estamos livres das consequências do nosso pecado. Lembra Paulo?
Paulo perseguiu, capturou, levou cristãos para ser julgados, presos. Deus perdoou Paulo quando ele se arrependeu? Óbvio que perdoou. Não temos dúvida em relação a isso. Deus perdoou. Mas, todavia, as consequências, na maioria das vezes, elas ficam. Pastor, Deus não é gracioso e misericordioso? Sim. Só que nós colhemos aquilo que nós plantamos. É por isso que eu sempre digo para os meus filhos, olha, diante dos pecados de vocês, saibam, vocês vão colher consequências. Vocês precisam se arrepender e orar para que Deus seja misericordioso. Porque se Deus for justo, vocês estão lascados. E é claro, eu ensino para eles, isso serve para mim, para minha esposa e para todos nós. O ministério de Paulo, ele foi de fato marcado por sofrimento. Sofrimento. Leia a história dele. É por esse motivo que o pecado na minha e na sua vida deve ser algo repugnante. Primeiro porque o nosso pecado fere a Deus. O amor de Cristo por mim e por você é ferido quando nós pecamos, depois de salvos, convertidos. Mas, em segundo lugar, porque ele traz consequências terríveis para nós. Para nós, aqui na terra. Pastor, mas o que importa é que o meu lugar no céu está garantido. É verdade, eu concordo com isso. Se há arrependimento, seu lugar no céu está garantido. Ora, só que não é por conta disso que você vai viver de uma forma totalmente sofrível aqui, pecando, deixando de pecar, pecando, deixando de pecar, pecando, deixando de pecar. Quando eu digo pecando, é pecando deliberadamente, óbvio, né? Sabendo que é errado e fazendo. É diferente de pecados que nós cometemos, talvez aí, ocasionalmente. O pecado sempre vai trazer consequência. Sempre vai haver perdão, mas sempre vai haver consequência. Não adianta, se você coloca a mão no fogo lá e se arrepende, Deus perdoa? Sim, mas vai ficar ardendo um bom tempo depois. Se você tem dúvida como é queimadura, pergunta aqui para o Tiago, para você ver. Queimou o braço inteiro. É sempre assim. Moisés, escolhido por Deus, libertador do povo, por um momento de estresse, bravinho, Deus falou, não vai entrar na terra prometida, você vai ver de longe. Você vai subir e vai ver. E ele insiste, Senhor, não, acabou, não vai. Não vai. Pecado. Moisés foi assim. Nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus. E isso testemunho do próprio Deus. Não eram as pessoas testemunhando. Deus testemunhando. Diz a Escritura que Davi vê o TikTok, quer dizer, vê a Betseba. Olha, e olha, e olha. Seduzido pelo olhar, pega a mulher para ele. Engravida a mulher. Daquele pecado vem mentira. Da mentira vem o homicídio. Ah, mas não foi ele com as suas mãos que matou, mas ele foi o mandante, isso que importa. O sangue estava sobre as mãos dele. Davi se arrependeu? Sim. Deus perdoou? Com certeza. Você lembra o que aconteceu na vida de Davi? A consequência primária do seu pecado foi que o filho da mulher morreu. O filho dele morreu. E quem aqui já perdi 3 filhos? Terrível. Algumas outras irmãs aqui, irmãos também já perderam. Terrível. Não importa, a partir do momento que você sabe, está grada, puxa, você já cria um amor do nada. Perder é horrível. A consequência primária de Davi foi essa. O filho morreu. Mas não só isso. Diz a Escritura que as desgraças aumentavam e aumentavam e aumentavam. Estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Um filho estuprou a irmã. Outro saiu com as mulheres do pai, teve relação para todo Israel ver. Outro tentou tomar o reino do pai. A Bíblia diz que a espada nunca mais saiu da casa do homem segundo o coração de Deus. E tudo começou como? Ó, olhadinha ali onde não devia. Consegue ver a importância daquele princípio de que se os seus olhos fazem com que você peque, arranque. Pois é melhor entrar caolho no céu do que com os dois serem lançados no inferno. O pecado deve ser repugnante ao cristão porque ele afeta a santidade e o amor de Deus e porque ele traz consequências para nós. Se você quer se esquecer do amor de Deus, que é o mais importante, tudo bem, pense em você então, seja egoísta. Pense apenas em você. Eu pequei, vou tomar na cabeça. E é sempre assim, sempre vai ter consequência. E talvez a segunda razão seja porque, segunda razão não, porque ele deveria sofrer, foi para que ele entendesse qual era o caminho da cruz.
Porque se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, em especial a sua segunda carta, você vai ver que Paulo vai falar que ele foi escoteado. Você vai ver Paulo dizendo que ele foi preso, passou por naufrágio, fome, frio, apedrejamento. Foi dado como morto. Imagina aqueles homens vorazes parando de apedrejar Paulo. É porque eles tinham certeza, morreu. Então aí há duas interpretações, né? Aqui eles pensaram que Paulo morreu e foram embora, mas alguns teólogos que levantam uma segunda questão, a de que Paulo havia morrido. Deus fez um milagre e o ressuscitou. Porque aqueles homens eram sedentos por sangue. Para parar de apedrejar, gente, é difícil. Mas independente de qual seja a verdade, olha o que Paulo passou. Talvez por isso ele seja o apóstolo que dá mais conselhos sobre como passar pelos sofrimentos da vida. Ele ensina de forma espetacular. Ele vai ensinar isso em 2 Coríntios 8, ele vai ensinar isso em Romanos 5, ele vai ensinar isso em Filipenses. A carta cujo tema é alegria, a qual ele escreve dentro de uma cadeia. E diz às pessoas: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A circunstância terrível. Ainda assim, Paulo fala sobre alegria. O espinho na carne, que é dito que acompanhou esse homem durante toda a vida, a maioria dos teólogos, de fato, acredita que é algo físico, algo ali, né, no corpo, algum tipo de enfermidade. E veja, Paulo orou e orou muito para ser curado. Engraçado, ele orava para os outros curavam. Mas em relação ao problema dele, Deus não fez. 2 Coríntios capítulo 12, põe ele, por favor. Vai dizer assim, aqui nessa parte, né, que Paulo está todo angustiado por conta de sua enfermidade, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com as grandes revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja, Paulo teve um problema que ele levou durante toda a sua vida, até o seu martírio. Paulo foi alguém que sofreu extremamente, talvez só não ganhe de Jó, extremamente sofrido a sua vida. Talvez seja por conta do seu pecado, de todo o mal que ele fez para a igreja de Cristo, ou simplesmente para que também, né, Cristo mostrasse para ele qual é o caminho correto. Todavia, ainda que o sofrimento ele faça parte da vida, e faz, sabia? Nós que somos cristãos, não estamos imunes ao sofrimento. Não, muito pelo contrário, tenho falado aqui nas últimas pregações. Talvez uma das coisas que ratifiquem, que confirmem a nossa fidelidade, a nossa fé em Deus, seja o sofrimento, as angústias aqui nessa vida, a perseguição. Só que, se já somos perseguidos por sermos cristãos, que do sofrimento tenhamos os menores. Que seja sofrimento por conta da nossa fidelidade, não por conta do nosso pecado, não por conta da nossa burrice, não por conta da nossa desobediência. Toda vez que começa alguma coisa a dar errado, eu já vou orar: Senhor, o que eu fiz de errado agora? Onde? Tratei a esposa, filhos errado, algum irmão? Fiz algo indevido? Tenha misericórdia da minha vida. Porque se tivermos que sofrer, que seja um sofrimento devido à nossa fidelidade a Deus e não devido ao nosso pecado. Se você tem sido fiel a Deus, e mesmo assim tem tido uma vida difícil, descanse no Senhor, fique em paz. Se você orou ali, fez uma autoanálise, assim como Davi fazia: Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. E você viu que você não vive deliberadamente em pecado, fique em paz. É o sofrimento comum da vida cristã. Alguns mais, alguns menos, é verdade. Mas fique em paz. Mas que o meu e o seu sofrimento não seja por conta do nosso pecado, por conta da nossa ignorância e por conta da nossa desobediência, seja ao Senhor, seja aos pais, seja a qualquer superior que seja em nossas vidas, porque toda desobediência traz consequências. Que Deus dê a mim e a você graça e misericórdia de sermos fiéis a Ele, e que Ele nos livre do sofrimento por conta do nosso próprio pecado, da nossa própria burrice. Amém, meus queridos?